Voltando, pessoal. Então, só relembrando o que a gente viu, então, só passando lá os probleminhas, problemas dos missionários canibais, passando pelos Torre de Hanoi, e a gente vem fazendo sempre a mesma, executando o mesmo processo, né? Que processos são esses? Então, a gente define uma representação, define o estado inicial, define o objetivo e define os operadores. A partir dali, a gente montou nossa árvore de busca, né? O nosso espaço de busca, e ali a gente ia fazer, o próximo passo seria executar um search ali, uma busca, para encontrar o estado objetivo. Bom, aqui a gente tem um terceiro exemplo, um problema clássico aí também dentro da área, que é chamado do caixeiro viajante. Qual é o objetivo aqui, né? Então você imagina um caixeiro viajante, uma pessoa, né? Ele deve visitar cada uma das cidades, de um conjunto de cidades, e retornar à cidade de partida, né? Então, por exemplo, eu vou sair aqui de um... Então, imagina que isso aqui seja um mapa, né? Eu tenho um mapa de cidades, e aí eu vou sair aqui da cidade 1, eu vou sair da cidade 1, e eu preciso visitar todas as outras cidades, todos os outros vértices, né? Já pegando o gancho que a gente falou lá em redes semânticas. Então, eu tenho que visitar todos os outros vértices e retornar no meu ponto de origem. Então, eu preciso passar por todas elas. Só que eu tenho que fazer isso, cada uma das cidades, no caminho mais curto possível. Então, se você notar, o que está destacado aqui em verde é um caminho possível, né? Então, imagina que eu tenha saído. Então, vamos traçar aqui o nosso caminho. Eu saí da, da cidade 1, fui para a cidade 2, aí eu fui para a cidade 3, fui para 4, aí eu, por exemplo, eu vim aqui para a cidade 9, 10, 5, 6, 7. Então, estou traçando todo o caminho, visitando todas as cidades, né? Notem que eu estou visitando as cidades uma única vez, isso é importante. Eu estou visitando a cidade uma única vez, eu não estou repetindo as cidades, e eu retornei na minha cidade de origem. Então, eu percorri um caminho aqui e retornei na cidade de origem. Esse não é o único caminho possível. Esse não é o único caminho possível. Na verdade, aqui eu tenho vários caminhos, porque as cidades estão conectadas. E como é que eu estou dizendo o caminho mais curto? Nesse caso, especificamente, a gente tem uma característica interessante aqui, né? Só para a gente ter uma ideia aqui do que eu estou falando. Na verdade, você tem o quê? Você tem aqui, ó, se você notar, eu vou destacar aqui, eu tenho alguns números aqui nas minhas arestas. O que esses números significam? Isso não significa o custo de deslocamento. Imagina que a gente está falando de cidades, isso aqui seja a distância em quilômetros entre uma cidade e outra. Então, a grande sacada aqui qual é? Eu preciso achar um caminho, saindo do meu ponto de origem, que no meu caso aqui é o ponto 1, a cidade 1, visitar todas as cidades uma única vez e retornar ao ponto de origem, só que no menor custo possível. O que seria o custo? A soma dos quilômetros, ou seja, a soma do caminho que eu percorri. Então, se você analisar, você está dizendo aqui no primeiro, eu estou saindo da cidade 1, eu estou saindo da cidade 1, né? Eu estou saindo aqui da cidade 1 e estou me deslocando para a cidade 2. Então, eu já percorri 20 quilômetros, nesse nosso exemplo. Depois eu saí da cidade 2 e fui para a cidade 3, então eu percorri 25, mas na verdade agora eu já tenho um custo de 45 quilômetros. E aí eu vou somando o custo de deslocamento de todo o meu caminho. Então, no final eu tenho uma soma do deslocamento ou do caminho que eu percorri em quilômetros. E qual é o meu objetivo? O meu objetivo é encontrar o menor caminho. Então, meu algoritmo tem que fazer um search, uma busca, para achar o menor caminho. Tá? E aí, mais uma vez, é um caminho, é um problema de escolhas. Nesse caso, eu já tenho definido aqui o meu espaço de busca, né? Agora a gente já entrou no espaço de busca propriamente dito, né? Na verdade, eu posso transformar depois isso aqui numa estrutura, a gente vai ver ali na frente que eu vou transformar isso numa estrutura de árvore, como a gente vem fazendo com os outros problemas, mas eu já tenho aqui um mapa e eu preciso percorrer esse mapa. Então, nesse momento aqui, esse é o meu problema. Então, vamos dar uma analisada nesse cara. Então, vamos reduzir um pouquinho, né, para a gente não ficar com tantas cidades. Então, vamos supor que o caixeiro viajante ele esteja percorrendo as seguintes cidades. Então, eu tenho a cidade A, Florianópolis, B, Joinville, C, São Paulo, D, Rio de Janeiro e E, Belo Horizonte. E vamos imaginar que ele mora, então, em Florianópolis, ou seja, na cidade A. Então, vamos deixar aqui
vamos destacar esse cara aqui, então eu estou falando que ele mora na cidade A, então ele vai partir da cidade A, certo? Então ele vai partir da cidade A e precisa visitar as outras cidades, né, as outras 4 cidades, né, antes de retornar para casa. Então ele sai da cidade A, visita a cidade B, visita a cidade C, visita a cidade E, visita a cidade D. A ordem aqui não importa, a gente não está tratando da ordem, o nosso objetivo é justamente o menor caminho. Então, eu posso sair da cidade A, né, nesse primeiro momento aqui eu posso sair da cidade A, me deslocar para a cidade B, essa é uma opção, é uma escolha que eu tenho, ou eu posso vir para a cidade C, ou eu posso vir para a cidade D, ou eu posso vir para a cidade E. Então, num primeiro momento, eu tenho 5 opções para escolher, 4 opções para escolher, né? Eu tenho as minhas 4 opções de escolha. Então, digamos que eu tenha vindo para a cidade B. Se eu fui para a cidade B, então eu estou aqui no B, a partir do B, eu tenho também algumas escolhas. Eu posso ir para o C, enfim. Então, eu tenho alternativas aqui dentro. Sempre pensando o quê? Que o custo, né? Aqui a gente, vamos imaginar voo, né? Então, imagina que eu tenho ali a quilometragem também, e a soma dessas quilometragens no final vai dar o meu custo, que é o caminho. O meu objetivo, de novo aqui, é achar o menor custo. Então, agora trabalhando com poucas cidades aqui, a gente está trabalhando com 5 cidades, né? Partindo daquela cidade A, que é Florianópolis. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar. Então, aqui nesse próximo slide eu estou traçando um caminho possível, né? Só para a gente reforçar o que eu estava falando aí no slide anterior. Então, um caminho aqui que eu estou traçando é A, B, C, E, D, A. Então, A, B, C, E, D, A. Esse é o caminho. Então, eu estou saindo do A, né? Estou saindo do A. Eu estou indo para o B. Estou indo para o B. Então, deixa eu pegar aqui. Então, eu estou indo para o B. Estou indo para o B. Depois, eu estou me deslocando para o C, no meu caminho. Depois, eu estou indo para o E. Depois, eu estou indo para o D e retornando para o A. Um caminho mais simples aqui, dando uma volta, fazendo um ciclo, que é o nosso objetivo. O custo, a soma do meu deslocamento, nesse caso aqui, é 4.500 quilômetros. Esse é o meu custo. Esse é o meu custo desse caminho. Notem que eu tenho caminhos alternativos, eu tenho que achar o menor caminho. Então, para eu solucionar esse problema de achar o menor caminho, eu preciso achar uma representação. Então, eu tenho que representar isso de alguma forma, sempre partindo da nossa representação. Lembrando, então, eu tenho o estado inicial, o estado final, os operadores, e tenho uma representação. Estamos tratando de representação do conhecimento. Então, eu preciso achar uma representação para esse cara. E aí, a representação que a gente está usando é uma árvore aqui de busca. Então, estou criando a minha representação. Então, se você pensar e notar aqui, eu tenho todo mundo. Então, todas as cidades, se você notar aqui, ó, do A, eu tenho 4 ligações. Do B, eu tenho 4 ligações. Do C, eu tenho 4 ligações. E todas as cidades têm 4 ligações. Ou seja, todas as cidades estão conectadas. Tá? Então, se eu começar a explorar essa árvore, já que todas elas estão conectadas, eu vou ter, por exemplo, né, então, aqui tem uma parte da árvore, obviamente, que essa árvore é maior do que isso, então ela está representando os caminhos possíveis no meu espaço de estados. Então eu tenho aqui a árvore, agora mostrando, até o final, 2 caminhos. Um, A, B, C, D, E, A. Eu preciso voltar para o A, né? A, B, C, D, E, A, que ele está mostrando aqui em cima, né? Se eu olhar aqui o lado mais esquerdo da árvore, é aqui que ele está mostrando. Deixa eu só destacar aqui para vocês. Então, A, B. Do B, eu vim para o C. Na verdade, eu estou representando para a árvore. Como eu sei que está tudo conectado lá, eu transformei aquele mapinha que a gente tinha nessa árvore, até para que ficasse mais fácil de eu navegar aqui. Então, o primeiro caminho é A, B. Depois eu vim para o C. Depois eu vim para o D. Esse é o primeiro caminho. Depois eu vim para o E. Depois eu vim para o A. Então, eu retornei. Visitei todas as cidades, uma única vez voltei para o A. Um caminho alternativo a esse é, também partindo da raiz, que é o A, porque eu estou saindo de Florianópolis, vindo do A para o B, então eu vim para o B, do B eu vim para o C, do B eu vim para o C, mas só que do C, em vez de ir para o D, eu vim para o E. E aí eu fiz um caminho diferente. Aí depois eu vim para o D e retornei ao A. É possível. Notem que eu tenho, então, o gasto total desses 2 caminhos, respectivamente, é o quê? No primeiro eu tenho 4.000, eu tenho 4.000 quilômetros, e no segundo eu tenho 4.500 quilômetros. Entre esses 2 caminhos, o melhor caminho é o primeiro, porque o custo é menor. Bom, mas eu estou atrás do menor custo.
Eu não estou atrás entre esses dois. E notem que eu nem... A questão aqui, que olhando para cá, a árvore, né? Eu não preenchi a árvore aqui embaixo. Ela continua. Eu teria que continuar aqui com as possibilidades a partir desses outros nós. Eu não fiz isso. Eu teria que preencher a árvore inteira. Então, eu tenho várias alternativas para chegar, para percorrer uma única vez a cidade e voltar no caminho inicial. E aí vem uma questão importante desse problema. Esse problema é considerado um problema clássico porque ele é um problema difícil de resolver, né? Porque o tamanho, se eu começar a colocar muitas cidades aqui no problema, ou seja, eu tiver um mapa, eu tenho 5 cidades, se começar a aumentar o número de cidades aqui, eu vou aumentar o número de caminhos de uma forma fatorial, nesse caso, né? E é por quê? Porque aqui embaixo ele está nos dizendo que, por exemplo, para esse problema, ao todo vão existir n menos 1 fatorial caminhos possíveis para o problema do caixeiro viajante. E quem é o meu n? N é o número de cidade. Então, só para esse número de cidades que nós temos aqui, que são 5, eu tenho 4 fatorial. 4 fatorial caminhos possíveis. Então, a gente está falando no quê? A gente está falando 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1. Então, na verdade, a gente está falando nisso. Esse é o total que eu tenho para cada um desses caras. Então, se eu estiver olhando para esse sujeito aqui, eu estou falando desse número de possibilidades. Agora, se você aumentar e você falar, cara, eu vou colocar mais uma cidade aqui, eu vou colocar 6 cidades, então agora eu já tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 caminhos possíveis. Se eu aumentar mais uma cidade, eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ou seja, esse número vai ficando gigantesco à medida que eu vou colocando cidades, ou seja, caminhos possíveis. Para eu analisar isso, né, vou dar um algoritmo aqui, que tem um número muito grande de cidades, e jogar um algoritmo que faz uma busca sequencial, ou que a gente vai tratar aí para frente, que a gente chama de blind search, ou seja, uma busca cega, isso aqui é intratável do ponto de vista computacional. E aí eu vou precisar usar algumas outras estratégias para tentar resolver esse tipo de problema. Então, dependendo do problema que eu tenho, eu preciso entender, e aí essa questão é uma questão de você entender o problema e saber até que ponto eu posso usar uma estratégia sequencial. Em alguns casos você pode usar, porque o teu espaço de busca é pequeno, usar uma estratégia sequencial vai resolver o problema, mas se você tiver um número grande de possibilidades, ou seja, o teu espaço de busca for muito grande, não vai dar para usar uma estratégia sequencial. Eu vou ter que lançar a mão de alguma informação para reduzir meu espaço de busca. E a gente vai falar aí na frente das buscas baseadas em heurística. Então, galera, era isso que a gente tinha para resolver. A gente fecha aqui, então, a nossa aula de representação do conhecimento. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Na próxima aula a gente pode tirar essa dúvida. Valeu, gente. Bom final de semana para vocês.